E aí, Ana, quero te ouvir sobre essas palavras de ordem que o Jair Bolsonaro trouxe, a questão de segurança, também liberdade de expressão, fora Lula 2026, ou seja, tirou essa questão do impeachment de Lula para agora, de imediato, jogou ali, olhando um pouco mais adiante para o cenário eleitoral em 2026 e também, claro, a pauta da anistia. Bom, Paula, eu acho que nós temos que começar a falar, né, do fora Lula agora ou 2026. A gente tem que começar a fazer pressão, independentemente dessa manifestação, né? Não que isso seja uma pauta para essa manifestação, mas que precisa, uma pauta que precisa entrar no nosso contexto de prioridades em relação a colocar pressão nos parlamentares. É a pauta da urna auditável que nós não temos, né? Não adianta dizer que é auditável. A gente não sabe se é auditável, se não é auditável, mas o que nós precisamos pressionar os nossos parlamentares é que para 2026 nós tenhamos urnas que respeitem o artigo 37 da nossa Constituição. Urnas auditáveis, contagem pública de votos. Não é contagem, vai todo mundo para uma salinha e olha, o candidato A venceu, o B perdeu por 51-49. É preciso respeitar a nossa Constituição, né? E para essa manifestação, é o que Augusto sempre fala, hoje nós temos presos políticos, inocentes na cadeia. É até ruim a gente encampar, né, alimentar a narrativa e falar pauta da anistia, porque o nome nem deveria ser esse. O nome deveria ser justiça, né? Porque tem muita gente inocente presa, tem muita gente inocente presa em casa, com tornozeleira eletrônica, sem o devido processo respeitado, sem a Constituição respeitada, sem os direitos, né, sendo respeitados, principalmente os direitos dos advogados. Cadê a OAB? A OAB não vai se manifestar? A OAB não vai se manifestar, por exemplo, sobre esse caso da Polícia Federal investigando um advogado que está envolvido num caso que é julgado por Alexandre de Moraes? Ou seja, a OAB vai continuar em silêncio? Então, Paula, tem muita coisa para a gente corrigir, né, no Brasil, mas nós precisamos, daqui a pouco, começar a fazer pressão também nos políticos para que o artigo 37 da nossa Constituição seja respeitado. E agora nós temos muita gente inocente presa há muito tempo. Há muito tempo. Nós temos uma cabeleireira com 2 filhos que foi condenada a 16 anos de cadeia porque escreveu "perdeu Mané" na estátua do Supremo Tribunal Federal. Uma frase que foi dita pelo mesmo ministro que disse "derrotamos o bolsonarismo". O Caute, uma das pautas aí levantadas pelo Bolsonaro é custo de vida. Trago aqui até o André Luiz Gonzaga no nosso chat, nem picanha, nem cerveja e nem ovos. Claro que a questão da inflação, da alta dos alimentos, está na ordem do dia de todos os brasileiros, né? E é a pauta fundamental para qualquer plataforma política para 2026. A oposição começa a se organizar de verdade para 2026, começa a colocar as pautas prioritárias para a eleição do ano que vem, uma atrás da outra, e o problema principal do brasileiro hoje é o aumento insustentável do custo de vida, especialmente dos alimentos. O segundo maior problema é a segurança pública. Então, qualquer candidato que se apresente em 2026 com uma plataforma, um programa claro para resolver esses 2 problemas dos brasileiros, vai ter fortes chances de ganhar as eleições. Bolsonaro percebeu isso e vai bater para que isso seja um dos pontos prioritários. Então, a anistia é importante, a questão da crítica ao governo por aquilo que está fazendo mas também o dia a dia dos brasileiros, que percebem muito mais quanto o carrinho está mais caro do que, infelizmente, as ilegalidades cometidas pelo STF. É um sinal de que eles já estão pensando de forma séria e estruturada em 2026. Oi, Jair Bolsonaro fez críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Numa transmissão ao vivo no sábado, direcionada a apoiadores que residem nos Estados Unidos,
O ex-presidente sugeriu que o TSE teria recebido recursos estrangeiros para incentivar jovens de 16 anos a tirarem o título de eleitor. Bolsonaro alegou que esse estímulo do TSE arranjou 2 milhões de votos para Lula. Isso porque, segundo Bolsonaro, 3/4 das pessoas nessa faixa etária votam na esquerda e esses 2 milhões de votos foram aproximadamente a diferença que ele teve para o petista nas eleições presidenciais de 2022. Eles fizeram uma campanha, aí sim pode ter dinheiro de fora, né? Muito grande, junto aos jovens de 16, 17 anos, que nessa faixa etária você não é obrigado a votar, é facultativo, e fizeram uma campanha massiva em cima dessa garotada, de modo que 4 milhões de jovens se alistaram como eleitores. E essa faixa etária, no mínimo 3/4 vota na esquerda. Ou seja, só aí o TSE arranjou 2 milhões de votos para o Lula, que foi a diferença nas eleições. Se o TSE... Ô, Ana, deixa eu jogar para você, porque o Bolsonaro, em determinado momento, fala que o TSE teria recebido recursos estrangeiros para financiar jovens ali na faixa dos 16, 17 anos a votarem na esquerda. Ele, claro, não cita nomes, mas a gente pode inferir que seria talvez aí a USAID envolvida nisso. Lembrando que a USAID e TSE chegaram a organizar alguns eventos no Brasil e chegaram a criar também um guia de combate à desinformação em parceria. Exatamente, Paula. E o ministro Barroso estava lá, né? Nós já mostramos aqui o próprio print da matéria do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive enaltecendo a parceria com a USAID. Paula, quando nós começamos a acessar aqui os dados da USAID, são tantas ONGs no Brasil que receberam dinheiro da USAID que eu acho que vai demorar alguns meses ainda para a gente desfazer todo esse nó. Mas, com certeza, isso, inclusive o Elon Musk já afirmou isso no próprio Twitter dele, né, no perfil dele na rede X, que houve, sim, dinheiro da USAID destinado para as eleições no Brasil. Como esse dinheiro foi usado, através de que ONG, ninguém sabe, né? Mas isso uma hora vai aparecer. A verdade, né, o Augusto sempre fala, desmaia, mas não morre, uma hora isso vai aparecer. Agora, o mais grave disso tudo, e eu espero que isso esteja no relatório do VACA, é que o presidente Bolsonaro fala em relação à censura, porque ele não pôde falar como candidato que o Lula era amigo de ditadores. Nós também fomos censurados como jornalistas. Nós fomos proibidos de dizer que Lula era amigo de ditadores, amigo do Daniel Ortega, amigo de anos, né? Fidel Castro, da família Castro. Nós fomos censurados, nós não... foi proibido dizer que Lula era um descondenado, corrupto, amigo de ditadores. Tinha uma lista, né? E, inclusive, se o Augusto ainda quiser mencionar isso, nós provamos ao vivo que o TSE mandou um recado, sim, de que isso não poderia ser dito, e o Augusto disse, e logo em seguida a gente sabe o que aconteceu com a demissão em massa ali da Jovem Pan. Ou seja, a censura no Brasil hoje já seria gravíssimo a censura a um candidato, perseguição política, mas a imprensa foi censurada, e a imprensa de um lado só foi censurada, enquanto ao outro lado, até falar que o presidente Bolsonaro era pedófilo, até isso correu e só foi derrubado mais para frente. Então, Paula, são muitos assuntos, né, que o presidente Bolsonaro ele foi proibido de abordar, mas o mais grave, e isso o Michael Shellenberger colocou muito bem no documento dele que está na Câmara aqui nos Estados Unidos. A imprensa livre também foi muito censurada. E a Associação Brasileira de Supermercados alertou em nota que a demanda elevada e a escassez de ovos no mercado tem feito o preço da proteína aumentar na distribuição entre fornecedores
e o varejo. Segundo a Abras, na última semana, o preço dos ovos de galinha subiu até 40% no atacado. A Abras informou que segue monitorando o cenário de inflação generalizada dos alimentos e chama atenção para o fato de que reajustes como este podem acabar impactando o consumo. Ainda segundo a associação, os consumidores também enfrentam uma redução no tamanho dos ovos, depois de uma portaria do Ministério da Agricultura que aprovou uma nova classificação, diminuindo o peso médio do produto em quase 10 gramas. Nas redes sociais, os brasileiros manifestaram a insatisfação com o preço dos ovos. Na rede X, a hashtag Nem Ovo, Nem Picanha chegou à primeira posição entre os assuntos mais comentados na plataforma. Na sexta-feira, Lula ironizou a alta no preço da proteína. Durante um evento no Amapá, o petista disse que alterou a dieta e passou a consumir ovos de pata e de ema em vez dos gerados por galinhas. É a Inglaterra que está aqui na Guiana, é a França que está aqui no Suriname. Então só nós que vamos comer pão com água, não. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta. A gente gosta de coisa boa. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Eu estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. Bom, Ana, a gente começa aí com você, lembrando que esse discurso ocorreu na sexta-feira em Belém do Pará, um discurso que começou aí com exploração de petróleo, passou por ovo de pata, de ema. Não sei por onde começar não, Paulo. Pois é, você achou que tinha se livrado de Joe Biden nos Estados Unidos, mas aqui também tem, né? Meu Deus, não sei por onde começar, confesso. Ovo de pata, de ema, e aí tucunaré. E, olha, o marqueteiro dele apareceu para isso. Meu Deus do céu. Ô, Paula, eu não sei se o cérebro tá ali mais. Eu acho que já foi Joe Biden, já entrou na mesma viagem do Joe Biden, porque aí fala as coisas, né? O pessoal que gritou tanto ciência, 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 aí solta uma informação, um ovo de ema equivale a 10 de galinha, de onde veio isso? Agora, curioso, né? Porque aqui nos Estados Unidos também os democratas estão passando por uma crise, a crise dos ovos. Desde janeiro de 2024, né? Joe Biden ali os Estados Unidos há poucos meses da eleição de novembro. Em janeiro de 2024, os ovos aqui tiveram um aumento de 53%. Só em janeiro desse ano, o aumento foi de 15%. Enfim, outras razões, né? A economia também ruim, mas outras razões também aqui, como a gripe aviária, que teve mais de 2 milhões de galinhas tiveram que ser abatidas. Mas é curioso como essa vida, essa narrativa dos ovos, elas também estão andando de maneira paralela com o Brasil. Agora, não entendi nada. Para mim, está num palanque. E o curioso é você olhar as pessoas ali atrás do Lula, as pessoas batendo palma, assim, miquinhos de auditório, né? Aqueles macaquinhos ali de auditório, né? Os macaquinhos mesmo, o animal ali que ficavam ali batendo palma. Eu não sei realmente o que dizer desse discurso. Não desceu do palanque e agora, além de não ter descido do palanque, não fala absolutamente nada com nada e o nosso dinheiro sendo gasto também com marqueteiro. Bom, no caso do Lula, a gente quer mais é que fale mesmo, né? Fale bastante, porque tá aí. Esse é o presidente do Brasil. Meu povo, o homem vendeu picanha e cervejinha e não está conseguindo entregar ovo de galinha. Olha, eu não sei se você
Aí ainda tem aquele carro que passa na rua, né? Vendendo ovo. Eu sei que na época do Bolsonaro, ele passava aqui na rua e era R$ 12 uma cartela de ovo. Pode ser que ele parou de passar porque o ovo foi para mais de R$ 20. 30, 27. E aí acabou quebrando o cara do ovo. Eu não sei se é culpa de A ou de B ou de C, né? Mas de uma coisa eu sei, se o Barbudinho tivesse diminuindo, né, os impostos, não tivesse colocado tanto ministério, tanto gasto, acho eu que a cartela do ovo não estaria custando esse absurdo como está custando. Tudo está caro. Se você se propõe a arrebentar a economia do país, a tendência é que tudo aumente de valor. E segundo a imprensa, a alta do ovo é devido, quer dizer, já está alto, vai aumentar ainda mais, né? É devido à demanda, né? Muita gente começou a comprar ovo, comprar mais ovo, consumir mais ovo. Se as pessoas estão consumindo mais ovo, quer dizer que estão consumindo menos carne. Foi vendido picanha. Esses dias eu estava vendo a fila do osso, que por sinal, aquela sopona assim, eu gosto também, né? Eu curto aquilo ali. Mas a fila do osso tá gigantesca. Gigantesca. Passou até, diz que, né? Na televisão. Eu não vi. Mas eu vejo alguns comentários das pessoas falando que passou na televisão. E aí a turma do L falando, isso aí era na época do Bozo. Aí o pessoal falando, não, isso é de agora, de janeiro, né? De janeiro, eles falaram que na época do Lula não tinha fila do osso. Eles falavam, olha, humilhação na época do Bozo, temos que nos submeter a isso. E aí você vê as pessoas na fila do osso todas felizes. E agora não é porque agora não é culpa do presidente, agora na época de não sei quem eles não comiam osso. Eu fico achando estranho essa turma aí. Ou ele sofre de alguma demência, ou é falta de caráter. É muito grande, né? É muito grande. Porque agora eles estão lá pegando o osso felizes da vida. Quando era o outro governo, eles pegavam reclamando. Quer dizer que o outro era obrigado a não deixar eles comer o osso. Sendo que todo mundo sabe o que se passou naqueles períodos, né? Fecha tudo, fica em casa. Aí agora não tem fecha tudo, não tem fica em casa, não tem nada. E a fila do osso ainda continua lá. As pessoas fazem fila gigantesca e não estão conseguindo comprar ovos, cara. Muita gente fica feliz com isso. Mas dá uma tristeza, né? Às vezes a gente fica ali, faz o L e tal, mas quantos pais de família, cara, vão dormir e acordaram hoje, assim, sabe? Aquela, o que eu tô fazendo aqui? Torcendo para que chegue logo a hora de ir embora, né? Porque tem muita gente torcendo, porque não tá aguentando mais a opressão maligna, a carga lançada em cima da população, a carga lançada em cima desse povo sofrido, né? Porque o cara, ele queria chegar, ele queria trabalhar no final de semana, fazer o tal do churrasquinho com a cervejinha dele. Não dá.
Não está dando. A massa esmagadora da população não está conseguindo. Óbvio que tem algumas pessoas que ainda conseguem, mas a massa mesmo não está conseguindo levar o pão para a mesa direito. O pão, tô falando do pão também, né? O pão ali que toma com café de manhã. Um pão aqui na minha cidade é R$1 e pouco. A diária, vamos supor que a diária aí de quem é carteira assinada seja R$50. O cara vai comprar 10 pães. Lá se foi 20% da diária do cara. Se ele for comprar 1 quilo de carne, lá se foi a diária dele completa. 1 quilo de carne vale um dia de trabalho. É esse o Brasil que a turma do Hélio queria, né? Pavanato denuncia Érica Hilton ao MP por suspeita de irregularidade. Olha, Zambelli denuncia suposta irregularidade em compra de alimentos para escolas de São Paulo. Os caras estão tirando do mendigo, né? Imagina das crianças, né? Pegaram o dinheiro das marmitas dos moradores de rua. Rapaz, essa turma aí é complicada. Pesquisa revela colapso na credibilidade das Forças Armadas. Isso aqui nem precisava dessa pesquisa, né? Todo mundo já sabe. Perdeu completamente a moral. O que esperar do relatório da OEA sobre censura no Brasil? André Marcília projeta qual será a postura de Pedro Vaca em relação ao que ocorre no país. Olha, eu acho que ele vai ter que falar meias verdades, né? Não tem como ele não falar meias verdades nesse relatório, não. Ou ele vai perder o emprego junto com a credibilidade que ele tem ou que acha que tem. Polícia Federal não encontra vínculo financeiro entre advogado de Felipe Martins e atos do 8 de janeiro. Cara, essa turma aí, eles estão... Uma pessoa que doou lá 10, 20, 30 reais, eles já vão colocar como financiador de golpe, né? O pessoal tava pedindo para comprar água, essas coisas. Eles já vão colocar. O Judiciário pagou quase 7 bi em salário acima do teto em 2024. Quase 7 bi. Caraca. Ministério Público Federal arquiva denúncia de racismo contra Jorginho Melo. Moraes diz que defesa de Bolsonaro já tem acesso a provas do inquérito por suposta tentativa de golpe.